querido presidente, professor Leonardo Costa, e agradecer as referências muito gentis com que ele nos apresentou, mostrando aí um conjunto de coincidências entre Juarez Tavares e eu, o que só me deixa, enfim, feliz. E cumprimentar o professor Juarez Tavares, que é, na minha opinião, o maior penalista brasileiro. Isso diz tudo. É um prazer ouvir o Juarez Tavares com essa abordar os temas mais complexos, e eu acho que talvez não exista na dogmática penal um tema tão complexo quanto a omissão, com uma precisão conceitual raríssima, até mesmo nos alemães. Não é uma grande satisfação. E até a satisfação maior ainda, porque enquanto os alemães fazem dogmática, como dogmática, ele faz dogmática como crítica social, quer dizer, vai pensar esse sistema de legalidade a partir de uma teoria social, como ele mesmo enfatiza. É uma grande satisfação. Cumprimento aqui as pessoas, o professor Jacinto Coutinho, do professor Rubens Casara, enfim, do professor Luiz Gustavo Grandinetti, a professora Fernanda Tortima, o desembargador Baldez e, em especial, o professor Álvaro Mairinque da Costa. Eu, ontem, no final do painel, eu fiz uma referência especial a esses jovens professores que estão aqui presentes, aí o professor Maurício, o professor Luiz Greco, que acabou de sair porque tem que pegar um avião, o professor Alô Leite, o professor Tiago Joffre, o Antônio Martins. E, de propósito, não mencionei o professor Álvaro Mairinque da Costa, porque eu queria fazer um elogio especial hoje, cujas linhas, aliás, eu já antecipei. Quando os meus alunos, e mesmo quando eles não perguntam, mas sempre que há situação, eu digo isso. Quando eu quero passar a ideia ou a imagem de um juiz democrático, de um magistrado preocupado com os direitos humanos, eu sempre cito o nome do professor Álvaro Mairinque da Costa. E algumas decisões históricas dele. E eu mencionava, inclusive, no começo aqui, antes desse painel, uma decisão dele em 1981, em que um estudante holandês veio ao Brasil, e eu cito isso no meu livro, veio ao Brasil e se proveu de uma dose de cannabis sativa no mercado de Amsterdã, e veio para passar férias no Brasil, e chegou aqui na alfândega. O que é isso? Na sua engenharia, isso é cannabis sativa. Ah, é? O que é? Maconha. O senhor está preso com a sua mercadoria. E prenderam o rapaz, 18 anos. Aí, evidentemente, impetraram um habeas corpus, o professor Álvaro Mairinque da Costa concedeu a liminar. O Ministério Público recorreu, o tribunal reformou a decisão, e aí no Supremo Tribunal foi restabelecida essa decisão. Isso em 1981. O nosso código que vai falar de erro de proibição só em 1984. Mas já conhecia a teoria, aplicava a teoria, que podia aplicar. Então eu presto uma homenagem aqui à magistratura progressista brasileira na pessoa dessa figura ilustre que é o professor Álvaro Mairinque da Costa. Olha, o Juarez Tavares, quando me convidou para esse painel, ele disse: você podia falar sobre a retribuição equivalente. Mas em meia hora eu vou falar sobre... Não é possível falar sobre retribuição equivalente. Mas tá bom. Não, você pode falar sobre o que você quiser. Não, mas tá bom, também falo sobre... Pode falar sobre o que você quiser. Eu pensei. Bom. Aí eu vi meu nome na relação, não aparecia tema. E... sabe essa publicidade maior? Então eu vou falar sobre uma coisa que está me interessando muito ultimamente, que é a questão do discurso.
os novos discursos punitivos. E aí você vem desde o discurso da tolerância zero até o discurso da política criminal atuarial, que foi objeto da apresentação do Maurício, passando pelo direito penal do inimigo, pelo mito do crime organizado, sabe, passando pela polícia operativa, mas por uma série de discursos muito importantes que estão tomando conta do direito penal moderno. Mas aí eu chego aqui e vejo que, na verdade, eu tenho um tema. Agora, escuta, mas eu que estava pensando falar sobre os novos discursos punitivos. Não, mas você pode fazer uma adaptação, diz ele. Eu vou a sugestão do Sr. Tavares. Aí eu olhei aqui, dizendo, não vou fazer adaptação nenhuma. Eu vou falar mesmo, então, sobre a retribuição equivalente. O problema é que falar sobre a retribuição equivalente em meia hora, porque não é possível falar sobre retribuição, quer dizer, como um dos objetivos, um dos fins da pena criminal. E quando falamos da pena criminal, temos que falar dessa teoria polifuncional da pena. Você tem que falar da retribuição, e nem da retribuição equivalente, que isso aí é uma formulação diferenciada, que remonta a Pazucanes, que vem da criminologia crítica, e que tem uma justificação, e algo importante a dizer sobre isso. Não é possível falar da retribuição equivalente sem falar da prevenção especial, sem falar da prevenção geral, sem falar da teoria da pena. Mas falar da teoria da pena requer uma diferenciação básica, fundamental. Eu não posso entrar no discurso oficial da teoria jurídica da pena e apresentar essa ideologia repressiva, porque aí eu entro no sistema e trabalho com as categorias sistêmicas e fico preso da lógica sistêmica e não consigo fazer uma crítica, a não ser uma crítica interna, de uma melhoria aqui, de uma reforma ali. Eu reproduzo a ideologia do sistema. E eu me torno aquilo que os juristas normalmente se tornam, reprodutores da ideologia dominante. Eu vou fazer um discurso cada vez mais aperfeiçoado que promove o sistema. E tem um outro discurso que eu tenho que apresentar. Não é esse o discurso que eu quero fazer. É o discurso crítico da teoria que vem da teoria criminológica da pena. Quer dizer, eu não posso abordar a pena de um ponto de vista exclusivamente sistêmico, me limitando ao discurso oficial da teoria jurídica da pena e explicar essas funções tradicionais da pena, essa teoria polifuncional da pena. Eu preciso apresentar o discurso crítico da teoria criminológica da pena. Mas aqui, eu preciso também justificar por que eu faço esses dois discursos. E aqui vem aquela formulação fundamental que me orienta em toda a filosofia jurídica e social, sabe, que está no método da economia política e que é objeto daquele famoso prefácio, que é a minha referência permanente, de 1859, de Marx, na introdução para a crítica da economia política, em que ele diz, e é preciso refletir sobre isso, e quem primeiro me chamou a atenção sobre isso foi uma professora de sociologia que eu tive na PUC, Miriam Limoeiro Cardoso. Agora eu não sei se Cardoso ou Limoeiro, me perdoe a Miriam, porque foi uma das maiores professoras que eu tive na vida, que era uma gramsciana. E ela me chamou a atenção para o prefácio, que eu já tinha lido, mas eu passei rapidamente, e começou a explicar esse prefácio. E aqui o que Marx diz é que nós não podemos compreender as relações jurídicas, ou seja, o direito, assim como as formas do Estado, por si mesmos, como se fossem, sabe, o produto do desenvolvimento do espírito humano. Mas só podemos entender o Estado e as formas jurídicas e o direito se enraizarmos isso nas relações da vida material, da sociedade civil, se compreendermos a sociedade política, essa organização jurídica e política do poder, que é o Estado, e as suas formas jurídicas, a partir da sociedade civil,
ou seja, das relações materiais da sociedade civil, cuja anatomia, diz ele, é dada pela economia política. E aí diz ele que na produção ou reprodução social da sua vida, os homens entram em relações de produção determinadas, necessárias, independentes da sua vontade. E o conjunto dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, onde trabalha a sociedade civil. Quer dizer, aquela base real sobre a qual, diz ele, se erige, se eleva uma superestrutura. Mas eu não sei essa tradução de superestrutura, porque é Iberbau, quer dizer, uma sobreconstrução. Quer dizer, superestrutura dá uma ideia um pouco diferenciada, como nós falamos, por exemplo, a questão do superego. Freud nunca falou em super, falava em Ich, quer dizer, o sobre-eu. Na tradução, superego, mas aqui, superestrutura. Mas vamos lá, superestrutura. Mas é uma superestrutura jurídica e política e se desenvolve determinadas formas de consciência social. Assim, mas é o modo de produção da vida material, da vida social, que condiciona os processos. É o modo de produção da vida material que condiciona os processos da vida social, política e espiritual em geral. Espiritual no sentido de intelectual em geral. E aqui nós estamos falando de vida intelectual, de vida de estabelecimento de sistema. Não é, e aqui vem a tese materialista fundamental. Me perdoem por isso, mas é importante saber que não é a consciência do homem que determina o ser, mas é o ser social que determina a sua consciência. Mas nós estamos, essa é a tese materialista fundamental. E é isso que orienta esse discurso que vem da criminologia crítica. Um discurso que, na verdade, tem suas origens, claro, as suas raízes mais primárias no próprio Marx, mas que teve a sua formulação fundamental, sabe, em Pasucanes. Pasucanes que, quando escreveu um texto chamado A Teoria Geral do Direito e o Marxismo, estabeleceu as bases, eu diria, da criminologia contemporânea. Quando ele faz, pela primeira vez, a distinção entre os objetivos aparentes e os objetivos ideológicos, os objetivos reais do sistema da justiça criminal. Nós já vamos falar de Pasucanes quando formos tratar da pena como retribuição. Eu quero dizer o seguinte: se temos que abordar a pena, e eu tenho apenas 20 minutos para dizer o que eu pretendo, precisamos sintetizar essa teoria nesses dois discursos. A pena, segundo o discurso oficial da teoria jurídica, que fala na pena como prevenção especial, como prevenção geral e como retribuição. Eu poderia começar pela retribuição, mas como Juarez Tavares quer que me deu esse tema, o princípio da retribuição equivalente, então eu quero terminar por ele. E quero começar por aquilo que faz as delícias do penalista, que é a pena como prevenção. O penalista tem um problema com a retribuição, porque ele acha que é uma coisa metafísica. É que ele não compreende o significado da pena retributiva na sociedade capitalista, que é a forma de punição específica desse tipo de sociedade. Ele acha que é uma coisa metafísica, medieval. Vamos tratar já disto. Eu quero dizer 2 ou 3 coisas. Primeiro, sobre a pena como prevenção, que isso é que povoa o universo do penalista. A pena precisa ter uma finalidade prática, utilitária. Isso nós encontramos na prevenção, tanto especial como prevenção geral. E os penalistas, nos últimos 200 anos de sociedade capitalista, têm trabalhado com esse universo.
de pena como prevenção especial e pena como prevenção geral. Foucault vai dizer depois, no seu Vigiar e Punir, que a história do direito penal é essa história, enfim, da pena como prevenção especial, isso é desse projeto técnico corretivo da prisão, que se caracteriza por 150 anos de proposição do projeto, de reconhecimento do fracasso e de reproposição do mesmo projeto fracassado. E por que isso acontece? A pena como prevenção especial realmente se coloca assim. O discurso oficial apresenta a pena em relação à função de prevenção especial como destinada a evitar crimes futuros. A pena com prevenção especial se destina a evitar crimes futuros de duas formas. Primeiro, pela correção do condenado. E aí o Estado investiu, nesses últimos 150 anos para Foucault, 200 anos para nós, nesse projeto técnico corretivo da prisão. Não o Estado brasileiro. O Estado brasileiro investiu muito pouco nessa área. Mas os países centrais efetivamente investiram, acreditaram na ideia da pena como correção. Encheram as prisões de técnicos, de psicólogos, de assistentes sociais, de advogados. E não havia a ressocialização. Quer dizer, depois de 150, mas escuta, nada funciona. E o Maurício mencionava aquela questão do Martinson, de que nada funciona, nothing works. Nada funciona. Quer dizer, o fracasso do sistema penal. Aí, a criminologia crítica vai dizer outra coisa. Ela vai dizer que, efetivamente, o fracasso se limita a esse objetivo declarado de correção. Quanto ao objetivo declarado de neutralização, isto é, de contenção, de inocuização, de incapacitação, este é outro discurso que está hoje adquirindo um significado extraordinário com a política da criminal atuarial. Ou seja, de novo volta a ideia de que a prisão funciona. Mas não funciona para corrigir. Não é para corrigir. Não é. Aqui a pena já não é mais a medida da culpabilidade. Quer dizer, a pena funciona como o modo de obstar a criminalidade futura. Quer dizer, neutralizar os inimigos. Neutralizar aquele sujeito que apresenta características de perigosidade. Não é mais o direito penal do fato, da culpabilidade, mas é o direito penal da periculosidade e da medida de segurança para imputáveis. Não são preocupados com a justiça. Eles só querem neutralizar sujeitos que consideram perigosos. Então, está havendo uma retomada da função de prevenção especial nessa dimensão de neutralização dos sujeitos. Quer dizer, um retorno ao direito penal do autor. Eu queria falar sobre isto, mas de uma outra perspectiva. Não vai dar tempo de falar nesses 15 minutos restantes que eu tenho. Eu só quero assinalar isto, que há uma retomada da ideia de que a prisão funciona e pode funcionar ainda melhor, se nós neutralizarmos aquelas pessoas que apresentam características que justificam a predição de comportamento criminoso futuro. E não nos interessa se isso é justo, diz o sistema. Interessa que nós eliminamos a possibilidade de que esse sujeito pratique crimes. Agora imagine para onde que nós estamos caminhando. Quer dizer, George Orwell, 1884, ou o Admirável Mundo Novo, do Huxley. Quer dizer, onde é que estamos? Por aqui, então, existe outro discurso. Eu queria também analisar esses novos discursos. Os novos discursos punitivos, porque isso está na base do direito penal, do inimigo, do direito penal da tolerância zero. Isso está na base também desse conceito que vale como, justifica todos os fins, o conceito de crime organizado. Mas aqui também temos coisas importantes a dizer. Sobre essa questão da prevenção especial, a criminologia crítica diz o seguinte: não, efetivamente a pena aqui é um fracasso, mas é um fracasso só nos seus objetivos aparentes de correção, diz a criminologia crítica. Porque em relação aos seus objetivos ocultos, a pena é um êxito absoluto. Já vamos mostrar como é que é esse êxito absoluto. Eu só quero mostrar o que a criminologia crítica acrescenta ou diz para justificar, isso é para demonstrar por que a pena criminal, no sentido de prevenção especial como correção, é um fracasso.
O fracasso se deve a esse objetivo técnico-corretivo da prisão, porque diz assim, quanto maior, esta é uma constatação de todas as pesquisas, quanto maior a pena, maior a reincidência. O sistema de justiça criminal é criminogênico. A passagem do sujeito pelo sistema significa a submissão a influências negativas sobre o condenado, assim, que vão desde a desclassificação social, sabe, essa perda dos laços afetivos, do emprego, com a família, etc., até a absorção da subcultura da prisão, em que muda a autoimagem do sujeito. Habituado a ser tratado como criminoso, o sujeito aprende a ser criminoso. E aqui está toda a fenomenologia, que tem um papel importante em criminologia, a nos mostrar como nós somos a atitude dos outros, como nós formamos a nossa consciência de nós mesmos no processo de interação social, em que estamos observando o modo como os outros nos tratam, e nós passamos a ser a atitude dos outros, incorporamos a atitude dos outros. Quer dizer, isto o Leibniz nos mostrou. Quer dizer, foi uma grande contribuição do Leibniz, e a criminologia crítica não é outra coisa, senão a junção do Leibniz com o materialismo histórico, com o marxismo, na formulação, por exemplo, de Alessandro Barata, que junta a teoria subjetiva do Leibniz com a teoria objetiva sobre a sociedade de Marx. Quer dizer, essa formulação do Sandro Barata, que está também sempre presente nas minhas reflexões, é importantíssima para a gente compreender a criminologia crítica, como ele integra a criminologia crítica, esses processos subjetivos descritos pelo Leibniz e os processos objetivos da vida descritos por Marx. Mas, enfim, na prisão ocorre exatamente isto. No sistema, desde que o sujeito entra no sistema de justiça criminal e passa para o sistema formal de controle, e especialmente você chega na prisão, ele desenvolve ou constrói uma autoimagem como criminoso. Tratado como criminoso, ele aprende a ser criminoso. Quer dizer, há um conjunto de deformações psíquicas e emocionais que decorrem desse processo duplo a que submete o sujeito. Esse processo de desculturação, isso é de desaprendizagem do modo de viver em sociedade, fora da prisão, e a aprendizagem das normas da prisão. E as normas da prisão, para a sobrevivência da prisão, são duas. É a violência e a malandragem. O sujeito na prisão só sobrevive se ele for violento e se for malandro. Ele tem que aprender a violência e a malandragem. E quando ele está absolutamente condicionado à vida na prisão, integralmente prisionalizado, como diz a criminologia, isto é, ele aprendeu a viver e a sobreviver na prisão, ele cumpriu a sua pena. E ele volta para a sociedade. Isto é, para aquelas mesmas condições adversas que estavam na criminalização anterior. Quer dizer, qual é o resultado? Aí ele vai encontrar ainda agora um componente pior, que é a atitude dos outros. Isso o Leibniz nos mostra. A atitude dos outros, que é uma atitude que se caracteriza por essa expectativa de que o condenado, o ex-condenado, o egresso se comporte como condenado, como criminoso que ele é, praticando novos crimes. Esse é um problema seríssimo. Eu vou parar por aqui. Tem, nesse aspecto, tem outras coisas que eu poderia dizer, mas eu não tenho tempo. Eu só quero falar que a criminologia crítica diz, se isto é o fracasso, e se isso explica o fracasso, quer dizer, este fracasso, na verdade, encobre um sucesso extraordinário. O sucesso da pena de prisão, o sucesso da prisão, o sucesso da ideologia da prisão, é aquilo que a criminologia crítica apresenta como os objetivos reais da prisão, os objetivos ocultos da prisão. É isso que eu disse, que vem já desde Pazzucanes e que configura um êxito absoluto. A prisão, o sistema de justiça criminal, numa sociedade desigual, significa garantia da desigualdade. Nas sociedades desiguais, se a prisão garante os valores fundamentais da sociedade, e se essa sociedade é uma sociedade caracterizada pela desigualdade, pela opressão e pela marginalização, é exatamente isto que o direito penal garante. Esta desigualdade, esta opressão, esta marginalização. Quer dizer, mas nós falamos que ele protege a sociedade, mas essa sociedade é desigual. Então é essa desigualdade que o direito penal garante.
O direito penal não institui essa desigualdade, eu tenho dito. Ele garante. Quem institui a desigualdade é a Constituição, é o direito civil, que estabelece as normas da propriedade, é o direito do trabalho, que estabelece o processo de expropriação de mais-valia, e o direito penal garante essa ordem social desigual. E nesse papel, o direito penal, a pena, a prisão, cumpre uma função extraordinária. Ou seja, é um êxito absoluto. E Foucault diz assim, quer dizer, que essa desigualdade, quer dizer, essa garantia da desigualdade que se fundamenta nessa relação fundamental, que é a relação capital-trabalho assalariado. Que é isso que está na sociedade civil. Se nós olharmos a sociedade civil, vamos encontrar o quê? Vamos encontrar relações de trabalho. No campo, na cidade. No campo, nós temos o quê? Hoje a agroindústria e temos os latifúndios. Quer dizer, os proprietários rurais e o seu exército de assalariados. Aí olhamos a cidade. Quer dizer, a área, o que nós vemos? Vemos a indústria, e vemos os bancos, vemos o comércio. Quer dizer, o capital e o trabalho assalariado. O capital na indústria e o seu exército de assalariado. O capital no comércio e o seu exército de assalariado. Os bancos e o seu exército de assalariado. Então, temos aqui uma relação capital-trabalho assalariado. Mas isso não é tudo. Não é tudo. Existe o Estado. Essa organização jurídica, política do poder, que institui e garante esta ordem social. Quer dizer, aqui também nós podemos somente compreender isso que Marx chamava de superestrutura, mas de sistema jurídico, político, de instituição e reprodução de uma ordem social desigual, cuja garantia última é exatamente a pena criminal. Quer dizer, e aqui a prisão. Quer dizer, sem a prisão, a sociedade evidentemente não iria sobreviver. E neste aspecto, o direito penal, quer dizer, a pena de prisão, a pena é um êxito absoluto. E dizia Foucault, ele cumpre esse êxito de garantir uma sociedade desigual através do que ele chamava de, isto é um conceito Foucaultiano, de gestão diferencial da criminalidade. E isso se observa tanto ao nível da definição de crimes e penas, que protegem, evidentemente, os valores fundamentais, quer dizer, das classes dominantes, e também ao nível da repressão do sistema de justiça criminal, que se concentra, enfim, na criminalização dos miseráveis, porque estes, e somente estes, compõem o universo carcerário. Assim, a única dimensão do Estado que a pobreza conhece é a pena criminal, é a polícia. Até podemos aqui falar de que, quando falamos de Estado democrático de direito, é um Estado democrático de direito para nós todos. Para nós, professores, advogados, empresários, intelectuais. Estado de direito. Temos direitos demais, de sobra. Mas para a periferia, a única dimensão do Estado que existe é o Estado de polícia. Mas não como uma coisa assim, nessa concepção, é importante, mas é formal, muito importante, mas formal do Zaffaroni, que ele não trabalha com essa categoria de contradição e de luta de classe, capital, trabalho assalariado. Eu estou dizendo que esta é uma constante na sociedade capitalista. Você tem o Estado de Direito para a burguesia e para as classes e categorias sociais, os intelectuais que, enfim, que estão a serviço da burguesia, e você tem, ou direto ou indiretamente, e você tem o Estado de polícia para o resto da sociedade. E nós vemos isso. Quer dizer, é por isso que eu queria falar também, mas eu queria ter um acesso de outra perspectiva, através dos novos discursos punitivos, e mostrar, por exemplo, que esse fenômeno que está ocorrendo no Rio de Janeiro, que está ocorrendo também no Brasil inteiro, que Curitiba está copiando isso, São Paulo, isso está sendo, a partir do Rio, tá? Essa invasão. E eu aqui aproveito para saudar a presença do desembargador Paulo Rangel, que não sei se estava desde o começo, mas enfim, é um amigo de longa data, e saúdo também a sua presença neste auditório. Mas nós estávamos falando e agora o Paulo Rangel também me tirou do fio da meada, mas voltamos lá.
Nós estávamos falando dessa questão, de que Foucault, quando tratava de mostrar, quer dizer, mostrar esse êxito do direito penal na garantia da desigualdade social, ele dizia que isso se faz através da gestão diferencial da criminalidade, e aí eu falava, né, do sistema de justiça criminal, que funciona seletivamente contra a pobreza, e esta constatação triste, né, preocupante, é aquilo que faz do penalista e do jurista, que cria essa má consciência. Barata falava nessa má consciência do jurista, sabe, que ele está trabalhando, assim, na medida em que ele funciona dentro do sistema para aperfeiçoar, digamos, uma ordem social, um sistema social, relações sociais desiguais e opressivas. Mas isto com relação à prevenção especial. Eu não quero falar da prevenção geral. Aqui nós temos, porque senão eu não vou ter tempo para concluir. É isso que eu dizia, que era quase uma empreitada impossível, você falar da teoria da pena nesse espaço de meia hora. Mas eu preciso falar da retribuição. Eu preciso falar da retribuição como retribuição equivalente. E por que a retribuição é equivalente? Quer dizer, agora abandonamos essa ideologia utilitária que se atribui ao sistema de justiça criminal e que faz as delícias, digamos, do penalista, para trabalhar com um problema que ele não consegue compreender, que é a pena... Quantos minutos vai me dizer que eu tenho? Não. Então, que é... Na verdade, eu não estou exercendo coerção nenhuma. Então está muito bem. Que de repressão chega o que o direito penal representa. Deixar então, bem claro. Mas, enfim, eu quero falar sobre a pena como retribuição, falar sobre essa função que preocupa muito o penalista. Por que preocupa? Porque ele acha que esta é uma função medieval, metafísica, que na sociedade utilitária por excelência, que é a sociedade capitalista, nós não podemos falar em retribuição, porque essa é uma coisa que não se concilia com o direito penal moderno. O direito penal moderno fala em prevenção especial e prevenção geral, e hoje, na verdade, o grande discurso, e aqui temos outro discurso para ver, é a prevenção geral, não negativa, no sentido de intimidação, mas, porque eles acham que essa não é a questão, mas a prevenção geral positiva, quer no sentido, digamos, de proteção de bens jurídicos, como, na verdade, o Roxin é uma posição que tem, digamos, talvez, em Roxin, o grande representante, aqui, e eu fiquei muito feliz de ouvi-lo aqui, na sua conferência, porque ele retoma a questão do bem jurídico e coloca no centro do direito penal o bem jurídico. Eu não consigo entender o direito penal, senão na medida em que protege bem jurídico, ainda que eu reconheça que os bens jurídicos são os bens jurídicos, quer dizer, que representam os valores da burguesia, quer dizer, do capital, mas é a única forma de se conter o sistema punitivo, sabe, em face, porque a alternativa, se o direito penal não protege o bem jurídico, então ele protege a vontade do poder. E aí o que a norma instituir, você tem que aplicar. E se você vincula o direito penal à proteção de bens jurídicos, você pelo menos aí pode sustentar a inconstitucionalidade de tipos penais que não estão fundados em bens jurídicos. E aí vai discutir a ordem constitucional, e é importante também essa posição do próprio Roxin, que considera a Constituição como a fonte dos bens jurídicos, fundamentais do bem jurídico. E a Constituição, pelo menos a Constituição brasileira, tem um alto nível de democracia, não é totalmente, porque a influência do poder econômico, esse processo constituinte é muito grande, mas, enfim, eu fiquei feliz de ver que o Roxin retoma o conceito do bem jurídico como centro para o direito penal, e, enfim, a ideia de prevenção e integração, que ele está ainda naquela disputa com Jacobs, quem é que foi o primeiro formulador da ideia da prevenção e integração, mas ser a prevenção e integração, para Roxin, num sentido, sabe, de afirmação dos valores fundamentais e, portanto, dos bens jurídicos, e para Jacobs, não. Jacobs não trabalha com a ideia de bem jurídico. Para ele, bem jurídico não tem nada a ver com o direito penal. Quando o capítulo que ele fala do bem jurídico, ele faz até uma interrogação. Quer dizer, proteção de bens jurídicos
Ele diz que não se trata disso, que o direito penal tem um outro objetivo, que se trata de estabilizar as expectativas normativas, ele subjetiva isso, as expectativas normativas. Quer dizer, expectativas normativas, evidentemente, das elites econômicas e políticas, mas não do conjunto do povo. Mas eu estava falando, e agora eu lembrei da questão daquilo que o Paulo Rangel me fez esquecer. Isto é porque o discurso vai, ele tem uma lógica, você não adianta. E a memória segue essa lógica. E eu vou falar antes que eu me esqueça disso. O Paulo Rangel chegou, e eu me lembrei de cumprimentá-lo, e esqueci que eu estava falando exatamente naquele momento desse fenômeno do Rio de Janeiro, e que está sendo exportado, ou importado, quer dizer, importar é para dentro, né? Mas está sendo disseminado para o Brasil todo, das invasões bélicas do Estado, enfim, na periferia. Aqui a invasão da favela do Alemão e das outras favelas, sabe, com destruição de vidas, essa matança institucionalizada. Nós vivemos um período de matança, eu tenho denunciado isso, matança oficial, e não estamos, quer dizer, parece que estamos tão acostumados com isso. Olha, o Estado democrático brasileiro mata mais pessoas do que matou a ditadura. A ditadura matava, evidentemente, filhos da pequena burguesia, das classes médias, isso. Mas agora nós matamos os filhos de pessoas que não... Os pais não têm nome, não se sabe quem, é uma juventude pobre, negra, miserável, excluída. Isso não nos incomoda. Mas estamos matando mais do que a guerra do Iraque. Quer dizer, vivemos um clima de guerra civil no país, e achamos isso muito natural. Quer dizer, o que eu estou falando aqui é que aqui está o discurso da tolerância zero. Sabe, é o discurso da tolerância zero, é o discurso do direito penal do inimigo, é o discurso do mito, é o discurso do crime organizado, que está, sabe, essa questão dos discursos. E nós somos presas do discurso, porque o discurso tem um poder constitutivo extraordinário. O discurso... Sabe, nós somos escravos da lógica, e esses discursos estão tomando conta. Eles tomaram conta da mídia, dos meios de comunicação, e o que é pior, até mesmo a pobreza, que não entende a razão da sua miséria, assimila esse discurso e acha que o Estado tem que agir assim mesmo. Quer dizer, eles mesmos justificam a sua imolação. Essa é a tragédia, nós temos que denunciar isto. Mas deixa eu falar, para terminar, eu vou tentar ser o mais breve possível, né, nesse resto de conceitos que eu quero passar, para falar sobre o sentido de pena retributiva, como a gente vê desde Pazucanes, quando ele nos fala desses objetivos que marcam, enfim, o direito penal na era do capital. Pazucanes vai trabalhar a pena a partir do conceito de mercadoria. A partir do conceito de mercadoria, porque tudo que se produz na sociedade capitalista é mercadoria. E se nós quisermos formular ou desenvolver um conceito de valor, precisamos trabalhar com o conceito de mercadoria. Assim, a mercadoria, vai examinar a mercadoria como valor de troca e valor de uso. Valor de uso como, enfim, alguma coisa que satisfaz necessidades. E valor de troca como algo que é vendido no mercado pelo seu equivalente em dinheiro. Quer dizer, valor de uso e valor de troca. E aí ele chega à conclusão de que os objetivos da pena criminal, quer dizer, trabalhando a partir do conceito de mercadoria, e aí ele vai trabalhar com o conceito de valor de troca. Quer dizer, Foucault vai tomar isso depois. Ele vai apresentar, por exemplo, enfim, a pena como a troca jurídica do crime. Mas é exatamente isto que está na base de todo o pensamento, toda a ideologia penal. Quer dizer, a pena equivalente. A pena como a troca jurídica do crime. Quer dizer, a pena... Nós conseguimos pensar a pena somente por esse critério de valor, que é o único critério de valor que nós temos, enfim, na sociedade capitalista. É o critério do valor equivalente, da igualdade. O direito se funda no princípio formal da igualdade. Quer dizer, todo o direito é esse edifício em que nós pensamos assim, não, mas a mercadoria é vendida pelo seu equivalente em dinheiro. Quer dizer, então, o salário, quer dizer, o trabalho é remunerado pelo seu equivalente em salário. Quando falamos da venda da mercadoria, não falamos aqui, evidentemente, do lucro. Quando falamos do salário, o discurso encobre, evidentemente, a mais-valia. Nós achamos que o salário é equivalente ao trabalho. Nós falamos que a indenização corresponde ao dano. Quer dizer, o dano
é compensado pela indenização, assim como o crime é compensado pela pena. Quer dizer, a pena funciona como a retribuição equivalente do crime. Diz assim, e é por isso, diz o Pazucanes, que a pena medida pelo tempo, a pena medida pelo tempo, enfim, como retribuição equivalente medida pelo tempo, é a forma específica de punição da sociedade capitalista. E nós não podemos pensar a pena assim, de outra forma, porque o tempo é esse critério geral de valor. Você calcula o valor das mercadorias, isso Marx nos ensina, pelo tempo de trabalho social necessário para a sua produção. Quer dizer, pelo tempo. E quando você vai calcular o salário, você vai descobrir, com a teoria de Marx, que na jornada de trabalho é preciso fazer uma distinção entre o tempo de trabalho necessário e o tempo de trabalho excedente. No tempo de trabalho necessário, o trabalhador produz um valor que corresponde ao seu salário. E a partir desse momento, ele está trabalhando de graça para o patrão. Isso que esse trabalho de graça é o que Marx chamava de Mehrwert, quer dizer, de mais-valia. Quer dizer, um trabalho que produz um valor pelo qual ele não recebe nenhuma remuneração e do qual sai o lucro, enfim, do trabalhador, do patrão. Quer dizer, se quisermos entender quer dizer, o salário, precisamos trabalhar com o tempo e aí, na jornada de trabalho, separar o tempo de trabalho necessário do tempo de trabalho excedente. A única ideia que nós temos de medir as coisas é a ideia de equivalência. O direito, segundo Hegel, se funda no princípio da equivalência, da igualdade. Igualdade formal, evidentemente. Mas é essa igualdade que está na pena retributiva, na pena de retribuição ou equivalente. Mas só que precisamos deste adjetivo, não só falar na retribuição como troca, a falar da retribuição como equivalente. Com esta qualidade, sabe que conseguimos medir as consequências jurídicas. E é por isso que a pena, como retribuição equivalente, vai persistir enquanto sobreviver a sociedade de produção de mercadorias. Não adianta, as outras funções, são aqui funções que nós atribuímos. Não é que eu esteja defendendo, vejam bem, a pena como retribuição equivalente. Eu estou constatando uma qualidade da pena na sociedade em que nós vivemos e mostrando como esta igualdade jurídica corresponde aos fundamentos econômicos, ideológicos, políticos e filosóficos da sociedade capitalista. E eu dizia, vamos retornar a Pazucanes. Pazucanes nos falava que o objetivo de proteção da sociedade, esse objetivo ideológico, é uma alegoria jurídica. Na verdade, o que a pena produz, o que a pena garante são as condições fundamentais da sociedade de produtores de mercadoria. Isto é que ela garante. E aí aqui estão os objetivos reais da pena criminal. E ele falava isso em 1926. Nessa época ele era o ministro da Justiça da União Soviética. Ele diz assim, os objetivos reais da pena criminal são, palavras dele, a proteção dos privilégios fundados na propriedade privada. São garantir a luta contra as classes oprimidas e, sobretudo, garantir a dominação de classe. Era isso que o Juarez Tavares mais ou menos queria que a gente dissesse. Eu só lamento que, evidentemente, eu tinha que fazer uma exposição da teoria da pena. Deixei de lado uma exploração mais profunda da questão da prevenção geral positiva, que é outra bobagem que vem por aí. Quer dizer, isso não está povoando, sabe, o discurso do penalista, porque ele não é capaz de inserir toda a questão do sistema penal ou do subsistema penal dentro do sistema social e mostrar o significado real do funcionamento desse subsistema penal para garantir o funcionamento de um sistema social desigual, injusto e desumano. Muito obrigado. Bom,